Olá, Shalom, uma pausa para o Senhor. Falando sobre o reino de Deus e falando especificamente hoje sobre o próximo. Com textos no livro de Lucas, no seu capítulo 10, a partir do verso 25, que nos diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Então respondeu Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. E estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar, e assim que o viu, passou também para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou as suas feridas, derramando óleo e vinho sobre ela. Depois, colocou sobre o seu próprio cavalo e levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Em Lucas 7, nos versos, a partir do verso 36, nos diz também, nos aponta uma outra questão sobre o reino de Deus e sobre o próximo. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas e depois os enxugou com o seu cabelo, beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre. Disse ele: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Porém, molhou os meus pés
com suas lágrimas e os enxugou com seu cabelo. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele que pouco foi perdoado, pouco amou. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Duas situações diferentes, nos mostrando, dentro do reino de Deus, o nosso próximo. E em João 8, a partir do verso 1, nos diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. Ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se, começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava interrogando-no, ele se levantou e lhes disse: Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. E inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez. Começando pelos mais velhos, Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. E aí, a pergunta que Jesus fez ao mestre da lei: Quem é o próximo? Nós temos três situações. Um perito na lei vem e pergunta a Jesus quem é o próximo dele. Quem é o nosso próximo? Será pai, mãe, irmãos, o nosso cônjuge? Quem será o nosso próximo? É sempre aquele que está ao nosso redor, que precisa de ajuda. No texto de Lucas, no capítulo 7, quando Simão convida Jesus para entrar na casa dele, Simão, conhecido como leproso, foi curado. E quando Jesus estava lá, Simão esqueceu algumas coisas. A primeira, que todo viajante, quando chegava numa casa, ao ser recebido, era colocado diante dele uma bacia com água, e alguém vinha e lavava os seus pés, porque as estradas eram de terra, e eles chegavam com os pés sujos. A outra questão era a saudação. Geralmente se saudava com um ósculo, um beijo santo, né? E diziam: seja bem-vindo. Simão esqueceu desses detalhes. A outra foi que era bom que o visitante, ao chegar, ele fosse bem acolhido e recebesse um pouco de óleo sobre sua cabeça. Simão também esqueceu deste detalhe. Mas uma mulher que não foi convidada, uma mulher que era bem próximo de Simão, entrou na casa, derramou um frasco de alabastro sobre os pés de Jesus e chorava desesperadamente, porque ela sabia que o que era mais importante para ela estava ali, que era o próprio Cristo. E aquela mulher, ela não estava aparentemente visível, porque ela foi para debaixo da mesa, onde os pés de Jesus estavam. E ela não se importou com a poeira, ela não se importou com o julgamento. Um dos nossos maiores problemas como ser humano é julgarmos apressadamente quem quer que seja. Diante das situações, a gente tem que parar e analisar e ver. Porque Jesus nos disse, com a medida que nós julgarmos,
nós também seremos julgados. E aí vem a pergunta novamente, né? Quem é o nosso próximo? Aquele que está bem próximo de nós e que necessita da nossa ajuda. Aquela mulher, ela precisava de algo que Simão não poderia dar. Mas Jesus disse: filha, os teus pecados estão perdoados. Na outra situação, em João, a gente observa que os peritos da lei e os fariseus, conhecedores da lei, mestres, a primeira preocupação deles foi levar uma mulher flagrada em adultério. Obviamente ela estava errada, porém esqueceram de um detalhe, de levar a pessoa com quem ela foi flagrada. Mas o problema não era a mulher, não era o homem que estava com ela. O problema era fazer com que Jesus caísse numa armadilha, pensavam eles. Mas o próximo deles era aquela mulher. E em vez de ajudá-la, eles preferiram trazer as acusações. E diante daquela multidão, todo mundo armado com pedras nas mãos, Jesus escreve. A gente não sabe o que Jesus escrevia na areia. E ele faz uma indagação interessante. Aquele que não tiver pecado, seja aquele que vai atirar a primeira pedra. A lei era bem clara. Aquele que olhasse, ele deveria atirar a primeira pedra. E aí o texto vem e nos diz, começando pelos mais velhos, eles iam depositando as pedras ao chão e iam embora. Porque a intenção do coração deles não era cumprir a lei, mas era ver um homem, o próprio mestre, cair numa armadilha. Mas Jesus, cheio de compaixão, olhou para aquela mulher, olhou a intenção do coração daqueles homens e o desejo do coração daquela mulher. E Jesus vem calmamente, faz uma pergunta: mulher, alguém te acusou? E ela disse: mestre, ninguém me acusou. E ele diz: vá em paz e não peques mais. O que nós mais precisamos fazer é estender a mão para ajudar a levantar e não para acusar. O nosso inimigo, ele se encarrega de acusar, de apontar, de mostrar os nossos erros e os nossos defeitos. Mas são poucos aqueles que estão interessados em nos ajudar a levantar, mesmo que seja numa situação difícil. Então, o que fica para nós hoje, o nosso próximo, é sempre aquele que está bem perto de nós. E que Deus nos abençoe ricamente, abundantemente, porque Ele tem do bom e do melhor. E Deus, Ele faz tudo para que a gente cresça diante dEle e diante das dificuldades, limitações. E aí eu convido você, esse hino de Anderson Freire. O interessante é que ele termina essa canção dizendo assim: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não o notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Então, que nesse dia o Senhor possa nos levantar, porque Ele tem um amor muito grande por todos nós, né? Fica aí, né, meu abraço, o meu alerta. O reino de Deus, falando sobre o próximo, o reino de Deus está diante de nós e o nosso próximo sempre está perto de nós. Que Deus nos abençoe ricamente, abundantemente. Um forte abraço e fique na paz. Agora faça uma coisa por mim. Pegue na mão, pegue na mão.